interessante que tem em comum duas empresas, como eles levam a sério a cultura, né, Sandrão? Sim. Impressionante, Muito né? bom, Cultura Meli, cultura Magalu, né? E Os eu mesmo já artefatos. fui convidado, né? É incrível porque a gente usa Magalu como exemplo de cultura e aí já me convidaram 2 vezes para falar da necessidade do Magalu readequar sua cultura. Olha que coisa. Constantemente. Que coisa que eu falei assim, olha, mas nós precisamos dar mais um passo, né? Ou seja, esse crescimento deles vai muito alinhado com essa evolução cultural o tempo todo, né, Sandrão? E que deixa eles mais fortes ainda, né? Na Magalu, 80% dos pedidos são entregues pela logística da Magalu. Então ela também está se fortalecendo na logística. Coisa que o Mercado Livre está bem à frente, né? Pois é. Então existem muitas similaridades entre esses projetos. Inegavelmente, um dos elementos centrais de mudança é a estrutura física de cada um deles, né? Com o Magalu sendo muito mais dependente dessa estrutura com imobilizado do que o Mercado Livre. Olá, eu sou o Sandro Magaldi. E eu, José Salib Neto. O Salibão. Salibão, você esqueceu que não ia falar o Salibão? Que isso, Salibão? Não tem como, cara. Nós somos autores de 9 livros de negócios e protagonistas do Gestão do Amanhã podcast, que nós chamamos carinhosamente de GA Podcast, né, Salibão? Esse projeto tá indo muito pegando cada vez mais tração, tá né, ficando cada vez mais legal, né? Vamos pelos eventos pelo Brasil, é impressionante que a turma tá ouvindo, todo mundo ouvindo no carro, comentando, ouvindo no banho. É isso aí. Banho, essa é a vantagem do podcast. Você aprende fazendo qualquer coisa. Exatamente. Né? E o nosso propósito aqui é justamente esse: trazer informações, conhecimento relevante. A gente sempre brinca, a gente sempre teve a oportunidade de conversar, trocar informações e conhecimento. Eu e o Salibão o tempo todo. Agora a gente faz aqui com audiência. Com certeza. A gente faz exatamente o que a gente faz, só que com audiência agora, né? Não é, Salibão? Agora, hoje nós temos uma novidade boa aqui. A gente sempre pede para vocês fazerem comentários, falarem o que você deseja assistir, qual é o tema que você deseja. O tema de hoje, Salibão, foi uma sugestão de um ouvinte. Sim. Ele falou o seguinte: peça sua música. Peça sua música. Manda a informação que você quiser. Manda o tema que você desejar. A gente canta o que você quiser. A gente canta o que... Se tiver no nosso repertório. Qual foi a linha, Salibão? Quando a gente falou de Mercado Livre, nós falamos de Amazon. Uma pessoa falou, escuta, mas qual é a diferença desse modelo de negócio do Mercado Livre para a Magalu? Qual é a diferença? Por que vocês não fazem alguma coisa sobre Magalu, já que ela está passando por um desafio importante na Bolsa de Valores? Nós estudamos muito Magalu, né, Salibão? Então nós conhecemos. Então nós resolvemos fazer um bem bolado. Olha que legal. Estamos chamando esse podcast de Duelo de Titãs. Magalu versus Mercado Livre. Quais são as diferenças desses modelos de negócio? O que a gente pode aprender com todos os aprendizados desses negócios? O que comparando esses dois modelos, nos traz como ensinamento para aplicarmos nos nossos projetos? Esse é o tema do nosso podcast de hoje, né? E é interessante, né, Salibão, que nós também tivemos uma conversa boa sobre isso, né? No terceiro trimestre, a última informação, como nós estamos gravando esse podcast, a última informação que nós temos é do terceiro trimestre de 2023. O faturamento do Mercado Livre e do Magalu é o mesmo. Pois é. 15 bilhões de reais de faturamento no trimestre. Sendo que um fatura em bilhões e outro fatura em dólar, né? Mas os dois são reais. 15 bilhões de reais eu converti para a mesma moeda. Pois bem, só que enquanto um apontou um prejuízo, né? Um prejuízo de cerca de 3 bilhões, né? Que é o prejuízo da Magalu, 3 milhões e alguma coisa. Deixa eu pegar minha cola aqui, Salibão, para não falar besteira. O prejuízo da Magalu no trimestre foi de cerca de 3 milhões, é isso mesmo? Enquanto isso, o Mercado Livre apontou um lucro líquido no período de 1 bilhão. Qual a diferença desses negócios, né? O que diferencia esses dois projetos? O que justifica empresas similares, de segmentos similares, terem uma diferença importante no resultado lá no final? Vocês vão ver que isso tem muito a ver com o modelo de negócios, escolhas estratégicas e por aí afora. Antes da gente ir para o conteúdo, aquele pedido que a gente sempre faz. Primeiro, nos acompanhe aqui, né? Nos siga,
se você está aí no YouTube ou então no Spotify, para que você receba em primeira mão os avisos dos nossos podcasts. A gente não para. Toda sexta-feira, um episódio novo. Que tal você já deixar aí reservado para ser notificado quando entrar um programa novo? Então nos siga, compartilhe com os amigos, com os colegas. Vamos aumentar esse movimento que é bom para todo mundo. Além disso, vou reiterar aqui um pedido. Faça seu comentário. O que você achou do conteúdo? Faz sentido, não faz? Que tema você gostaria que nós explorássemos? Como eu disse, esse tema de hoje foi justamente derivado de um pedido de um como a gente chama? Pode ser audiência, pode ser ouvinte, pode ser... GA Listener. Um GA. GA Listener. Listener, mas pode ser... O que ele assistiu, se ele não ouviu? O GA Viewer. Alguém que está nos acompanhando. Salibão, vamos lá. A gente está conversando até sobre isso. É importante primeiro a gente contextualizar, né, Salibão? A Magalu é uma empresa oriunda do varejo físico. Uhum. Ela emerge do varejo físico, uma empresa tradicional, que encontra o mundo digital ali pelos anos 2000 e... primeira década dos anos 2000, né, Salibão? Se tanto. Né? Logo no começo. Logo no começo. Os né, meninos ali... fazendo um MBA em Stanford. Mas quando ela começa a atuar é ali no começo dos anos 2000, né? Sim. Primeira década dos anos 2000. Mercado Livre já é uma empresa que nasce digital. Sim. Essas duas perspectivas começam a ajudar a gente a entender esses negócios, foi lá né? pra trás, né? Magalu lá nos anos 50, né, Sandrão? Então, é uma empresa que se transformou. Se transformou lá pelos anos 2010. Exatamente. Isso. O Mercado Livre ele já nasce digital. Isso digital. faz uma diferença nos negócios, né? Com certeza, veio lá de trás, né? Começaram cedo, acertaram, erraram, viram o que era. Muitas mexidas, fizeram escolhas estratégicas fundamentais, que é a tecnologia proprietária, né? E não comprada de prateleira. E fez com que o Mercado Livre fosse se destacando. Já nasceram com o objetivo de estar na América Latina toda, né? E o Magalu nasceu de uma emergência, né? No mundo que estava indo para um outro caminho, né? E nós temos aí essas ups and downs do Magalu, mas com certeza, se o Magalu não tivesse feito essa escolha, talvez não estivesse mais aqui, nem Sandrão. aqui. Eu só vou corrigir uma informação. Uhum. O prejuízo do terceiro trimestre do Magalu, eu estava pegando aqui nas minhas anotações, ajustado é 1,4 bilhões negativo. Né? Então, a empresa no terceiro tri apontou um prejuízo de cerca de 1,4 bilhão. Mas tem um aspecto interessante no resultado da Magalu, Salibão. Se nós formos ver o EBITDA, né, o lucro antes das despesas financeiras... Né? Então, o EBITDA antes das despesas financeiras e dos impostos, a Magalu tem um EBITDA positivo de mais de 4 bilhões de reais. De novo, o EBITDA da Magalu é positivo. 4 bilhões de reais num trimestre. Aí você pode perguntar, o porquê o lucro negativo ou prejuízo de 1 bilhão depois do lucro líquido, depois dos impostos e despesas financeiras? Por causa das despesas financeiras. Com certeza. A operação física da Magalu, ela depende de capital intensivo, porque ela compra os materiais, coloca em estoque, os vende e depende do ciclo de recebimento do cliente. Então, isso gera necessidade de capital intensivo. O varejo funciona dessa forma. Com o aumento da taxa de juros nos últimos 3 anos no Brasil, a Magalu foi pega desprevenida e o custo de capital aumentou muito. Por isso que hoje o grande impacto no resultado da Magalu é a despesa financeira, que joga o resultado positivo para um resultado negativo de mais de 1 bilhão de reais, né? E eles têm o ativo de ter lojas físicas, né? Que o Mercado Livre não tem, né? Pois é. E aquela proximidade com o cliente, né? De estar principalmente em vários lugares do Brasil, lugares que é difícil chegar, né? Sim. Agora, a longo prazo, se isso vai ser positivo ou não, a gente não sabe ainda. Não há dúvida, Né, Salibão. a gente não sabe. Não Você vê, sabe. a Amazon, ele tentou no varejo, né? Inclusive, pô, fiquei muito feliz quando entrei numa livraria da Amazon em Nova York. Totalmente diferente, mesmo assim eles descontinuaram as livrarias. Né, eu diria o seguinte, Salibão. Falando sobre Isso Magalu. aqui é uma discussão, né? É o dialético. Aqui não tem certo ou errado. Nós estamos aqui... Ninguém é dono da verdade. Não, aqui. não. A gente está trazendo elementos para a gente refletir juntos, pessoal. Salibão, veja bem, eu tenho uma interpretação sobre isso, né? Falando sobre o Magalu. A Magalu hoje tem uma estrutura de custos toda derivada de uma operação física grande, como você falou. Essa operação física, ela gera despesas, custos.
Aluguel de loja, funcionário. Pessoas, estoque, né? Veja, o que acontece, é o que tudo indica, é que a Magalu não está conseguindo capturar valor dessa capilaridade, como poderia. Ela não está conseguindo capturar o valor de ter essa rede de lojas físicas espalhadas no Brasil todo. E por contrapartida, a estrutura de custos está comendo ela pelos calcanhares. Então eu diria que uma das chaves para entender esse processo é em que momento ela pode ser capaz de capturar mais valor na sua cadeia de valor, transformando essas lojas novamente em modelos rentáveis e lucrativos, coisa que ela já conseguiu. Né? No passado, a Magazine Luiza ela cresceu baseado numa operação muito redonda. Então, essa é a estrutura. E note o impacto do modelo de negócios. O Mercado Livre não tem essa estrutura de custos. Não tem nem a estrutura de custos imobilizado, porque ele não tem estoque, ele trabalha com sellers. E não tem a estrutura de custo das lojas físicas. Então, o Mercado Livre ele tem uma estrutura muito menos alavancada, menos imobilizada do que a Magalu. Por isso que, no seu resultado, ele está conseguindo capturar mais valor com a sua operação, porque ele consegue ter um modelo de negócios mais fluido do que o anterior, né? É muito interessante, a gente vai ver. E tem uma questão também, Sandrão, que a gente não sabe ainda qual vai ser o resultado. O Magalu fez 20 aquisições, mais de 20 aquisições. Outra anotação que eu fiz aqui. Mais de 20 aquisições durante a pandemia, né? E foram aquisições bastante diversificadas, né? Para atuar no mercado do iFood, por exemplo, Aikifome, games, né? Jovem Nerd, cara. Jovem Nerd. Então, assim, a gente ainda não viu essa consolidação para ver se vai fazer sentido essa diversificação, né? Ou se a gente vê o Mercado Livre totalmente focado dentro daquela operação, ou seja, fazendo uma expansão dentro das suas competências. Dentro do seu marketplace. Dentro das suas Mercado Pago, Mercado Ad. Salibão, né, perfeito. E aí tem uma reflexão muito importante pra gente. A Magalu segue muito o modelo de negócios chinês. O roleplay da Magalu é o Alibaba. Se vocês forem olhar o Alibaba, o grupo, Role Model, exatamente. O Role Model do Magalu é o Alibaba. Se a gente for analisar o Alibaba com todo o seu ecossistema, o Alibaba é exatamente uma estrutura que... O Alibaba tem aplicativo de transporte, o Alibaba tem aplicativo de alimentação. Por quê? A Magalu entendeu a importância de construir um ecossistema muito mais abrangente do que o comércio. Ela começou esse movimento em outro momento econômico, onde tinha disponibilidade de caixa, taxa de juros mais baixa, disponibilidade de investimento, e ela foi às compras. O valuation dela era alto, troca de ações, ela tinha poder de fogo, e ela conseguiu comprar 20 empresas, 2020, né? 2020 foram 19 ou 20 empresas, né? Até 2020, em 18 meses. Eu lembro que a gente usava até esse número. Pois bem, agora, esse número derivado dessas operações ainda não apareceu nos balanços. Eu peguei um dado aqui, Salibão, que eu acho que mostra um pouco desse vigor. Em serviços, no último trimestre, a Magalu conseguiu gerar em serviços, Salibão, que é onde está muito dessas aquisições, R$1 bilhão. 1 bilhão em vendas de serviço. Cresceu 25%. Pode ser que está apontando uma perspectiva já clara da geração de valor desses novos investimentos. Né? Se ela não for capaz de oferir esse ganho, é que aí vai ser desafiante, porque ela teve um desembolso e não teve o caixa proporcional a essa história. Volta àquilo que nós falamos quando nós fizemos o podcast da Cisco, a relevância de fusões e aquisições, né, Salibão? Como isso tem que ser uma ciência orientada a um objetivo claro, como eu trago isso para o negócio, e a partir daí eu faço o desenvolvimento disso, o rollout disso num negócio que gere resultado, né? Com certeza. E essas duas empresas fazem muito bem o que fazem, né, Sandro? É impressionante a rapidez, a eficiência, né, com que eles entregam, como eles tratam o cliente, né? Então, eu vejo, assim, uma dificuldade muito grande dos outros varejistas de atuarem dentro desse mercado, onde essa turma começou muito antes, né? E fora que você tem do outro lado lá, você tem a Amazon. O cangote deles, né? Que Amazon. Totalmente apoiada financeiramente pela empresa-mãe, né? Sabendo que é um mercado grande. E não me surpreende se a BIS começar, da Ambev começar a atuar em B2B, né? Porque eles chegam lá em milhões de pequenos comércios, né? Aí no negócio B2B. Pois é, vai ser Aliás, ser uma você tá guerra, falando uma coisa que vai ser uma guerra dos algoritmos, Sandro. Uma guerra dos algoritmos.
Mas você está trazendo uma outra perspectiva que vale a pena explorar como modelo de negócios. Peguei uma outra informação. Como a gente comentou no programa que a gente fez sobre o Mercado Livre, hoje o Mercado Livre está dividido em 3 unidades de negócio. O e-commerce, o marketplace, o Mercado Pago, a fintech, e o Mercado Envios, a empresa de logística. Quer ver outra diferença, Salibão? O Mercado Pago, no terceiro trimestre de 2023, movimentou 185 bilhões de vendas. Olha só. Todas as vendas que passaram pelo gateway de pagamento. A Magalu está crescendo a fintech dela, mas ela movimentou 25 bilhões. Uhum. Ou seja, o negócio financeiro do Mercado Livre é 7 vezes maior do que o da Magalu. Pois é. E aqui eu tenho um resultado líquido que vai no bottom line, não é? Porque aí a margem de transação, ela é praticamente líquida, né? Pois é. Percebe? Então, o que isso mostra para todos nós, né, Salibão? O virtuosismo de você pensar um modelo de negócios com outras fontes de geração de receita e consolidar esse projeto com foco claro, que é o que o Mercado Livre fez. Uhum. Que é o que o Mercado Livre fez. E essa visão da fintechização das empresas, a gente vê claramente em vários negócios, mas é inegável que o Mercado Livre está fazendo isso com maestria, com o Mercado Pago. Magalu está crescendo? Né? Tá, mas olha a diferença que isso faz no resultado. Seguramente isso tem um impacto muito expressivo lá na última linha, né? Interessante que tem em comum duas empresas, como eles levam a sério a cultura, né, Sandrão? Sim. Impressionante, Muito né? bom, Cultura Meli, cultura Magalu, né? E Os eu mesmo já artefatos. fui convidado, né? É incrível porque a gente usa Magalu como exemplo de cultura e aí já me convidaram 2 vezes para falar da necessidade do Magalu readequar sua cultura. Olha que coisa. Constantemente. Que coisa que eu falei assim, olha, mas nós precisamos dar mais um passo, né? Ou seja, esse crescimento deles vai muito alinhado com essa evolução cultural o tempo todo, né, Sandrão? E que deixa eles mais fortes ainda, né? Então vai ser uma batalha assim. Salibão, agora é uma... Você está falando, tá lembrando, Fortaleza, a cultura dos dois são uma fortaleza, né? E se a gente pegar as capacidades de cada um deles, de novo eu insisto nisso, né? É inegável que uma das capacidades da Magalu é a sua rede de lojas. Porque quando você fala em cultura, eu tenho um contingente de pessoas importante ali, engajadas. Eu me recordo que o trabalho que você fez foi com todos os lojistas, né? Salibão, todos. Sim. Quer dizer, é um contingente Tive enorme que de começar pessoas. às 8 da manhã, porque 9 abria a loja. Então, de novo eu insisto nisso. Se é uma capacidade, o Magalu vai ter que cada vez mais investir em formas de monetizar essa capacidade adequadamente, porque hoje isso não está aparecendo, né, Salibão? Isso tá aparecendo muito mais a despesa do que a receita gerada por esse negócio, Com né? certeza. Ainda mais num país como o Brasil, que tem questões aí de juros altos, né? Tradição de juros altos, né? É bem desafiador, indexação de folha de pagamento, né? né? E aí o Mercado Livre ele tem uma proteção maior, né, Sandro? Ele não tem aquele peso lá de mais de 1.000 e tantas lojas, né, do Mercado Livre, do Magalu, né, Sandrão? E Salibão, tem uma história também falando em modelos de negócio. O fato do Mercado Livre ser global, penetração na América Latina, mas o Brasil é 50% só do Mercado Livre, sobretudo nesses negócios, no negócio financeiro, por exemplo, gera muito mais escala. Gera muito mais escala. Sabe o que é interessante, Sandrão? Quando eu tive alguns anos atrás lá no Mercado Livre, né, falando com o Stélio Toda, aliás, o Stélio também já me convidou para falar em alguns eventos, né? Isso mostra um pouquinho a vontade de aprender dos dois, né? Dos dois. Que né, tem um sinal aí, né, Sandrão? Sem Porque dúvida, você vê os outros sem varejistas, a gente não faz muita coisa, né? Então você vê a vontade. E aí eu perguntei para ele, né, curioso, falei, sabe o que sempre tive curiosidade de perguntar, né, Stélio, o que você vende mais aqui na tua plataforma? Ele olhou para mim e falou assim, produtos para carros, para-choque, coisa de Já pneu. faz um tempo isso. Pneu. Então o que acontece? Como o Mercado Livre começou antes, Sandro, eles têm uma curva de aprendizado muito forte. E o varejo deles, ele é um varejo talvez mais ampliado. Capilarizado. Mais ampliado que o Magalu, porque o Magalu era mais aquele varejo de roupa, de equipamento, telefone, celular. Tá, mano? Então, a visão do Mercado Livre, acho que é maior. Eles vendem coisas que provavelmente tem uma margem de lucro muito maior, principalmente partes de carro, que talvez o Magalu não tenha, Sandrão. Sim. Isso faz parte do aprendizado Me deles, parece né? que faz muito sentido isso, se você olhar, Salibão, que hoje estão integrados. O Mercado Livre ele não divulga quantos sellers ele tem na plataforma. E também não divulga que produto que eles estão vendendo. Exatamente. Né? Isso aí eu só peguei porque é uma conversa com... Numa conversa. Mas se você pegar as informações, é uma informação que eles divulgam. Hoje existem no Mercado Livre 10 milhões
de pessoas ou empresas vendendo alguma coisa. Eles estimam que só no ano 2022 ingressaram na plataforma 130 mil empresas para vender alguma coisa. A Magalu anuncia o conjunto de sellers que ela tem na plataforma e são cerca de 300 mil sellers. Porque a Magalu não privilegia a venda de pessoa física. O Mercado Livre, quando ele foi oriundo do eBay, trabalha com pessoa física também. Então, note que 10 milhões de pessoas vendendo contra 300 mil sellers é um contexto diferente. E aí, essa escala é o flywheel, né, do Mercado Livre. E talvez essa escala toda consegue bater na questão das lojas, né, Sandrão? Exatamente. Uma questão que fica, né, Salibão, me parece que poderia ser... Essas lojas poderiam ter uma destinação mais clara nesse processo, né? É uma capilaridade importante. O caso que a gente cita, que você estudou bastante, da Best Buy. Quando a Best Buy ressignifica a loja, ela consegue ter uma evolução, né? A Best Buy tem uma vantagem, Sandrão. Como é uma empresa de tecnologia, né? Fica mais fácil você entrar no business de tecnologia, né? Enriquecer a vida das pessoas através da tecnologia. O Magalu é um varejo tradicional, não tem muito que ensinar assim para uma pessoa normal, né? Não, mas eu digo, lembra aquela estratégia que eles fizeram, por exemplo, de se transformar em seller de outras marcas? Sim, sim. Last Mile, exatamente. Última Milha, Sim. como o Walmart está fazendo nos Estados Unidos, né? Aqui tem ainda um sistema que pode gerar oportunidades, né? Pode. Mas é inegável que o que chama muito atenção veja o impacto do modelo de negócio. O modelo de negócio do Mercado Livre hoje, ele é muito robusto. E, sem falar na logística. Uma coisa que eu identifiquei, Salibão, que eu confesso a você que eu não tinha essa perspectiva, na Magalu, 80% dos pedidos são entregues pela logística da Magalu. Então, ela também está se fortalecendo na logística. Coisa que o Mercado Livre está bem à frente, né? Então, existem muitas similaridades entre esses projetos. Inegavelmente, um dos elementos centrais de mudança é a estrutura física de cada um deles, né? Com o Magalu sendo muito mais dependente dessa estrutura com imobilizado do que o Mercado Livre. O que nos leva a pensar, né, Salibão, em como construir modelos de negócio desalavancados, né? Modelos de negócio que sejam mais fluidos, né? Que não funcionem muitas vezes como alavanca ou âncora, ao invés de alavanca para o nosso crescimento, né? Essa é uma tendência importante. Você já trouxe, a gente já falou sobre essa perspectiva aqui. Se a gente pegar a estratégia da Shein, o varejo, o e-commerce chinês ingressando no Brasil contra os varejistas com lojas físicas, a gente vai observar que claramente existe uma vantagem competitiva importante desse player que tem uma estrutura totalmente líquida, né? Ele não tem a estrutura toda, a necessidade de capitalizar uma estrutura física completa, né? Então, como a gente consegue viabilizar essas... Parece uma loja que dura um certo tempo, né, Sandrão? É efêmera. E depois eles fecham, né? Não há... Então, esse é o ponto fundamental. Quando a Shein trabalha a presença física, é para demandas muito particulares. É para fazer uma ação no verão, é para fazer uma ação focada em algum local, mas ela não tem todo esse caso. Aí tem um tema, né, Salibão, que essas estruturas como a Magalu, elas empregam muita gente. Por isso que a gente sempre comenta da necessidade das empresas e empreendedores entender essa nova lógica de mundo. Por quê? Se não entender essa nova lógica de mundo, a gente vai ter um problema não só estrutural para as empresas, mas também para o nosso país. Porque na medida em que eu tenho projetos clássicos e tradicionais que geravam muito emprego, o que vai ser substituto desses negócios, né? Então, o que vai substituir essa lógica? Se a gente não se preparar como sociedade para isso, vai ter um ônus, né? Eu fico até imaginando aqui, Sandrão, todo mundo que conhece a Luiza Helena sabe do patriotismo que ela tem, né? Sim. E eu fico imaginando o debate que existe entre ela e o filho, o Fred, sobre a questão de fecha a loja, abre loja, né, Sandrão? Porque na coisa dela, eu imagino o comprometimento dela é tão grande. Quanto deve doer para ela fechar uma loja? Ela sempre falava isso. Não é interessante essa visão? Falava isso pessoalmente, não há dúvidas. Não há dúvida, Salibão. Então você veja, né? Então vamos voltar nisso. Seguramente faz parte do sistema de crenças da organização essa história.
Em que medida isso pode atrapalhar até mesmo o processo decisório para você ter mais competitividade, né? Que pode acontecer. É verdade. Pode acontecer. Fecha uma Né? loja, assim, ela tem lá, Mulheres do Brasil. Você imagina, É. pô, Magalu tá tirando emprego, né? Sendo que o objetivo deles, o propósito dele é gerar mais coisas, gerar negócios, né? Vai ser muito interessante. Agora, de novo, né? Tem lá a Amazon nas bordas. Tem Amazon, tem varejista de moda como o Shein, tem A outros Shein, varejistas E a de Shein não outros vai ficar segmentos. só. A Shein vai expandir, Sandrão. Você vai ver. É. Porque o que eles fazem com roupa, eles podem fazer qualquer coisa, né, Sandrão? Não é verdade? É que ele tem uma cadeia logística já preparada para roupa, mas se ele desenvolver uma outra cadeia logística, coisa que o Mercado Livre fez para outros modais, como você falou. Já vende tênis, já né? vende cinto, já vende Você um monte de sabe, coisa. Salibão, eu estava numa palestra para o pessoal do agronegócios. A gente tá falando sobre o excesso de concorrência. Hoje você compra no Mercado Livre insumos agrícolas. No Mercado Livre, você compra trator, você compra insumo agrícola. Isso se encaixa muito no que o Salib falou. Um dos pontos fundamentais na diferença dessas duas estratégias nos parece que está muito relacionado ao universo de ofertas disponíveis em cada plataforma. Em cada plataforma. Esse, ao que tudo indica, é uma estratégia-chave que faz com que, é o flywheel de novo, né, do seu amigo Jim Collins. Quer dizer, eu tendo mais ofertas, eu gero mais demanda, eu fico mais atraente para o seller, eu trago mais seller, aumenta meu inventário, eu consigo vender mais, também vendo publicidade, que aumenta a minha lucratividade. Aumentando a lucratividade, eu tenho mais... Esse flywheel, né, que é esse modelo de negócios muito estruturado, esse conceito do Jim Collins do flywheel, ele está muito relacionado a como você consegue dar tração para o modelo de negócios, ele rodar por inércia e conseguir ganhar velocidade importante. Do Mercado Livre ele está mais bem resolvido porque ele não tem esse atrito derivado da estratégia com as lojas físicas, né? Duas referências importantes aqui para a gente deixar, né, Salibão? Como Magalu vai administrar esse ativo das lojas físicas para que não seja um passivo e como ela vai conseguir absorver todas as aquisições que ela fez para, de fato, construir um ecossistema que faça sentido. Por enquanto, essas duas equações elas estão muito mais orientadas a tomar caixa do que gerar caixa. Por outro lado, o Mercado Livre, né, que cresce dentro do seu próprio negócio, pode chegar um ponto que fala assim, poxa, por que eu não diversifiquei em alguma outra área, né? Não tem certo ou errado, não tem dúvidas. certo ou errado. Então, mas Não é há uma batalha de dúvidas. gigantes, é uma batalha de algoritmos, é uma batalha de uma competição analítica feroz, uma batalha de experiência do consumidor dentro dos aplicativos que é gigante. E quem ganha somos nós, né? Os clientes, né, Sandrão? Sim. Clientes compram com o melhor preço, As com a melhor melhores rapidez, condições. né? Com as melhores condições. Agora, o que vai vir aí de Shein, Amazon, comendo pela borda. Agora, me preocupa o resto, né, Sandrão? Porque a distância ficou tão grande. Eu acho que você foi muito feliz Ficou nisso. tão grande, Sandrão. Eu não sei quanto, por exemplo, você pega Americana, você pega Casa Bahia, se eles vão conseguir chegar nisso aí. Não há eu dúvidas. não sei se chegam, Sandrão. Não sei se chegam. Não há dúvida. Não sei se Eu chegam. creio que o grande ponto é esse. A gente faz até o mercado tem penalizado muito a Magalu, né? Sobretudo o mercado de investimento. Mas uma reflexão que não se faz é essa que você fez, né? Se a Magalu não tivesse feito nada, será que ela estaria aí? Não tenho a menor dúvida, eu não estaria aqui. Estaria no nível das outras. No nível das outras. certeza. Porque se comparar o Magalu, que ela fez, é a empresa de varejo brasileira mais digitalizada, com certeza, que entendeu melhor essa nova economia e que está aí buscando um espaço ao sol. Mas eu não tenho dúvidas que a sua provocação é fundamental. Eu fiz um post há algum tempo no meu Instagram, Salibão, que eu estava comentando. Eu resolvi fazer um pedido de um produto X, ao invés de comprar no marketplace que eu comprava sempre, eu resolvi comprar no site de e-commerce da própria fornecedora. Uma empresa grande, de bilhão, líder de categoria, né? Não vou falar qual é. Primeiro, eu não comentei isso com você. Eu comprei o produto tipo dia 15, eu já estranhei que a entrega era dia 21. A gente já estranha, porque a gente tá acostumado com agilidade na entrega. Até aí tudo bem. Eu até esqueci do que eu tinha pedido. Dia 22, eu recebo uma mensagem por e-mail. Pedido desculpa. Não, nada disso. Parabenizando pela compra e que meu pedido ia chegar dia 21. Mas o e-mail eu recebi dia 22. E eu recebi o pedido dia 23. 15 a 23, com tudo. E aí é isso que eu até fiz esse post e, obviamente, omitindo a empresa. É uma empresa brasileira, mas líder da sua categoria que fez isso, porque é o seguinte, cara, a distância competitiva entre essa organização, com esse conjunto de práticas,
por uma das organizações que a gente está comentando, ela é gigantesca. Ela é gigantesca, Salibão. E eu, no próximo comportamento que eu tiver para adquirir esse produto, eu não vou no site de e-commerce da empresa. Eu vou no marketplace. Sim. Então, percebe que não é falta de recurso financeiro, que é uma organização muito grande. Seguramente tem pessoas muito boas ali, mas o que está acontecendo que eu não estou conseguindo estruturar um negócio que capture todo o valor existente hoje nesse sistema em comparação às opções existentes. Então, a gente muito fala sobre desafios relacionados à tecnologia, muito fala sobre desafios relacionados a questões tributárias, mas há um desafio que precede a tudo, é a preparação dessas organizações. Como pode, depois de tantos anos, eu ter esse tipo de experiência, Salibão? O consumidor, o cliente ter esse tipo de experiência. Isso, via de regra, não acontece nesses grandes players. Na Magalu mesmo. Percebe? Então, é que ele está hoje... Veja o upgrade que houve na Magalu. Ele não está falando da Magalu competindo com os seus competidores ali de sempre. É competindo com uma das maiores empresas da América Latina, que é o Mercado Livre, e uma das maiores do mundo, que é a Amazon. Então, é natural que ela tenha esse desafio de se posicionar perante esses desafios, né? Ah, com certeza. Né? A gente vai ver uma batalha muito grande, né? E de novo, né? Quem se beneficia são os clientes, né? Nós, com produtos melhores, produtos mais baratos. E com uma avaliação, né? Não vai ter mais espaço para produto ruim, né, Sandrão? E para player ruim, não Salibão. vai ter. Aquilo que a gente sempre... O colapso do espaço-tempo acabou, cara. Acabou. A velocidade com que o cliente... Assim, o cliente hoje tem... não tem barreira de saída para ele mudar de fornecedor. Então, vai ser muito desafiante. Por isso que a gente torce pela Magalu. Empresa nacional... Né? O Mercado Livre também é meio nacional, né? Então a gente está aí, mas a Magalu é empresa nacional, meio brasileiro, né? A Magalu é empresa nacional, fortalecendo o nosso ecossistema, trazendo tecnologias proprietárias, diga-se de passagem, no Luiza Labs, são produzidas tecnologias proprietárias, né? Um dos melhores motor 2 que eu conheço do mundo, Sandrão. E pioneiro. Pioneiro. Né? Foi um dos primeiros aqui no Brasil a construir. Então nós fazemos votos que tudo dê certo e vamos continuar estudando esses casos, né, Salibão? Eu sempre digo, nós não temos mandato de defesa, procuração de defesa de nenhuma marca. A nossa função aqui é analisar o que está acontecendo, transformar isso em lição, para que você aí que está nos acompanhando tenha condições de refletir sobre como utilizar esses conteúdos no seu negócio. Seu negócio de varejo, de B2B. O que a gente falou hoje de importante aqui? Cuide do seu modelo de negócios. Entenda um modelo de negócio que tenha alavancagem. Entenda como você consegue capitanear ou catapultar todas as suas alavancas, todas as suas capacidades em alavancas estratégicas, porque cada vez mais o mercado está hostil. Salibão, e o livro de hoje? Que é o momento chave, indicação do Salibão. Vamos falar de mudança, né? Já que a gente falou tanto de mudança, né? Um clássico, Sandrão. Liderando mudança. Do John Kotter. O John Kotter era um professor da velha guarda, lá da Harvard Business School. Ele é craque, o Kotter, cara. Já trabalhei com ele, né? Já passou. Não tem guru que não passou por mim, né, Sandrão? Todos eles passaram. Escreveu essa obra maravilhosa que ajuda, porque acho que todas as empresas... mudança. Só existe uma constante no mundo, a mudança, né, Sandrão? E quando você tem que mudar, por onde você começa? O que você faz? Como é que você lidera? Como é que você envolve as pessoas? O que você faz primeiro? Como é que você comunica? Tá tudo aqui, ó. Liderança e mudança. Fantástico esse livro aqui. Então, e se vocês forem entenderem, tudo que a gente está falando aqui é sobre mudança. É uma empresa como a Magalu, uma empresa de décadas de existência muito bem sucedida, que tem que se transformar à luz desses novos tempos. Corajosamente faz esse movimento, mas não é só a Magalu. Se você for lá resgatar o programa que a gente fez do Mercado Livre, a gente vê que o Mercado Livre também teve que se transformar a todo momento, continua se transformando, né, Salibão? Então, a mudança, ela não só é mandatória, como aqui tem um receituário para te ajudar a fazer o passo a passo da mudança. Faz as né? prioridades, né? E bacana que é um livro enxuto. Né? Com 170 páginas. Muito didático, né? E o John Kotter é um dos grandes nomes, né? Aquela outra obra dele, Senso de Urgência, é muito boa. Muito bacana, né? É. Ele era o cara, sempre foi considerado o cara de liderança na Harvard Business School. Na Harvard Business School. Quando se falava em liderança, era o John Kotter. Era o John Kotter. Muito bom. Beleza? Fechou então? Ó, mudança. Hoje nós... Se der certo, vê aí. Fala pra gente o que você achou desse duelo de titãs.
que a gente pode fazer outros, né, Salibão? Pode fazer, sei lá, Tesla versus Apple. Tesla versus BYD, né? BYD. A gente pode fazer, sei lá, Amazon versus whatever. A gente pode fazer Amazon outros versus Mundo. Walmart, né? Amazon versus Walmart é legal, hein? Foi bom, porque hein? o Walmart tá fazendo bastante coisa. Essa é boa, hein? Eles conseguiram fazer a virada, O Walmart fez o turning point. Então, se você acha que é legal, faz o comentário aqui. Que duelo de titãs você gostaria de fazer, que a gente prepara. A gente vai atrás dos conteúdos, preparamos para vocês. Então, ó, faça o comentário, não deixe de comentar o que você achou, o que é relevante, o que não é, e sua sugestão. Né? Todas as sugestões nós estamos adotando aqui, nós estamos fazendo já o 3º programa que a gente faz com sugestão da nossa audiência, do GA Viewer. Quem mais? O GA Listener? GA Listener, GA Viewer, GA Viewer. GA Participant. Os nossos GAs. GA Participant. É você aí. E mais, não deixe de nos seguir, né? Aí se você é notificado quando o episódio entrar no ar de uma forma ágil, vai aí, dá o seu like aqui, dá o seu seguir aqui no YouTube, lá no Spotify, assim a gente consegue aumentar o nosso impacto. Fala, Salibão. Sandro, e a nossa imersão? Não posso esquecer da imersão. Não pode, Não né? posso esquecer da imersão. Não é só a imersão. Esse ano, 2024, nós começamos com os 2 pés e a gente vai inaugurar, no mínimo 6 eventos nós vamos fazer. No mínimo 6 eventos. E nós vamos começar agora em fevereiro, no final de fevereiro, com a nossa imersão em mentoria e gestão da manhã na prática, né, Salibão? Produtão, né? É um produto presencial, mas também com uma parte digital, para a gente poder ter expansão do nosso conteúdo. 2 dias inteiros em São Paulo. Nós vamos de inovação, estratégia, cultura, liderança. Convidados legais para tangibilizar esse conteúdo. Cases, temos que trazer casos para entender isso na prática. O evento acaba quando termina? Não. Depois do evento, uma mentoria coletiva comigo e com o Salibão online, uma sessão comigo, uma sessão com o Salib, a gente divide a turma em grupos de 7, 8 pessoas, para que todos aprendam entre si. E mais, a turma do GA tem os nossos WhatsApps. Essa semana eu estava ajudando. Preciosas. Também, Preciosas. né? Aulas preciosas. Né? Preciosas. Aliás, tem 3 aulas complementares. Uhum. O que o Salibão aprendeu com o Peter Drucker, gestão em tempo de incerteza, onde eu apresento a lógica do livro que a gente fez com o Charan, e agilidade, onde nós temos um convidado, o Nicolas, que trabalha com a gente sobre a lógica da agilidade. São 3 aulas online depois do evento. E mais, a Facas Guinso, né? Quem participa do evento entra na nossa comunidade. Todo mês a gente faz um evento com a turma, né, Salibão? Todo trazendo mês gente a gente faz um evento com pesada, viu? Pesada. Não tem gente fraca, não. Gente pesada. Gente pesada. Temas pesados. É isso. Para participar, nós vamos deixar aqui na descrição o link para você submeter sua candidatura, porque é um grupo pequeno, né? Tem que ser pequeno esse grupo. Tem que ser alinhado também. Tem que estar alinhado, então você preenche lá as suas informações, manda pra gente, você vai ser acessado pela nossa equipe. Beleza? Vale muito a pena. É o nosso produto, os nossos produtos... São mais de R$500, né? São mais de R$500 hoje. 510, por aí. Né? E um nível de satisfação altíssimo. Vai ser uma honra ter você conosco. Fechou? Então aqui, ó, tá na descrição aí, você pega na descrição, manda lá pra nós que a gente vai analisar com o maior carinho. Beleza, Salibão? É isso. Vamos pra próxima? Bora. Valeu, até a próxima.